Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, mais este momento para juntos estudarmos a Sua Palavra. Somos gratos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Genésio Mioto, lá de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando a Adriana, da Igreja do Portal, está aniversariando. Parabéns, Adriana. Dilsa Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Elisete é de Gramado, no Rio Grande do Sul, pede que continuemos orando por todos eles que estão passando por momentos difíceis com as enchentes. Lau Kriegel, de Nova Mamoré, em Rondônia, também completou mais um ano de vida. Que Deus esteja abençoando Lau Kriegel. Jomara Cristina é de Leominster, em Massachusetts. Terezinha Brandão é de Maués, no Amazonas, pede oração pela família. Nadir Cabral de Colíder, em Mato Grosso, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença mais uma vez. Te agradecemos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua vontade e vivê-la em nossa vida. Também pedimos uma bênção especial para todos os moradores lá do Rio Grande do Sul, em especial lá de Gramado. A Elisete pede que oremos por eles. Também queremos pedir oração pela família da Terezinha Brandão, que Tu abençoes, e ainda parabenizar e pedir bênçãos para Adriana, da Igreja do Portal, e também Lau Kriegel, lá de Rondônia, que estão completando mais um ano de vida. Que as Tuas bênçãos estejam sobre eles e todos os demais aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. É muito gratificante nós podermos estar junto com vocês cada dia da semana, estudando a Bíblia, e eu quero dizer a vocês que é importante nós ouvirmos os comentários e as explicações, mas o mais importante é nós lermos a Bíblia e conhecermos o que está escrito ali e pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Esta série que nós estamos fazendo sobre o grande conflito é uma série que fala sobre a história do cristianismo. Começou quando Jesus fundou a igreja, depois vieram os apóstolos e os primeiros cristãos, depois começou a entrar heresias dentro da igreja, a igreja se corrompeu e começou a perseguir os cristãos. Isso é história, isso aconteceu e nos mostra exatamente o momento em que nós estamos vivendo. É por isso que é importante estudar profecias e a história do que aconteceu com o povo de Deus em cada época, desde quando a igreja foi fundada por Cristo. E tudo o que aconteceu já estava predito na profecia, tanto do Apocalipse, que foi escrito por João, quanto de Daniel, que foi escrito no Antigo Testamento. Daniel, ele foi um profeta usado por Deus, estava cativo em Babilônia, depois no reino Medo-Persa, e ele foi inspirado por Deus para trazer revelações do que estaria acontecendo no tempo do fim. Inclusive, quando Deus deu essas profecias para Daniel, ele disse que selasse até o tempo do fim, para que as profecias começassem a ser entendidas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando os 2.300 anos estavam terminando, a profecia de Daniel, lá de capítulo 7, quando estava terminando, a Bíblia, ela começou a ser entendida, as profecias que falava exatamente do tempo do fim. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela não falha, ela vai se cumprindo. E nós, irmãos, estamos vivendo exatamente os últimos dias da história deste mundo, e assim como aconteceu a perseguição aos cristãos, especialmente na Idade Média, porque eles queriam permanecer fiéis a Deus, esta perseguição, ela vai também acontecer agora nos últimos dias, antes de Jesus voltar. É claro que nem todos os cristãos serão perseguidos, mas haverá perseguição, especialmente àqueles que querem se manter fiéis à palavra de Deus, assim como os reformadores queriam viver a verdade da Bíblia, mas eram proibidos. E como nós sabemos, irmãos, na Idade Média ainda aconteceu um fato muito triste lá na França. A Revolução Francesa
fez com que nas praças fossem montadas guilhotinas para tirar a vida dos que queriam continuar obedecendo e seguindo a Bíblia. Milhares de pessoas foram mortas. E lá na França, eles queimaram milhões e milhões de Bíblias em praça pública, rejeitando a palavra de Deus e colocando a deusa da razão como o culto que eles iriam prestar na França a essa deusa que foi Diana. Então, irmãos, nós vemos que a história ela está repleta de fatos que aconteceram, cumprindo profecia bíblica, e que essa história ela estará se repetindo dentro do período em que nós estamos vivendo. E ontem nós falamos aqui a respeito das duas testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento, e o próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, nós encontramos testemunho fiel a respeito de quem é Jesus e o que ele quer fazer por cada um de nós. Nós, quando lemos aqui em Apocalipse capítulo 11, nós lemos ontem os versos 3 a 6, hoje eu quero ler com vocês Apocalipse 11, verso 3, diz assim: darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Lembrando a vocês que em profecia, quando nós lemos dias, 1260 dias no caso aqui, são 1260 anos, porque cada dia é dado por um ano, segundo a profecia que está em livro de Números, esclarecendo sobre essa questão de dias proféticos. Também no capítulo 12, verso 5, diz assim: a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Verso 6 de Apocalipse 12 diz: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias, que foram 1260 anos. Agora ainda, capítulo 12, verso 14, nos diz: ela, porém, recebeu duas asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que também são 1260 anos. E ainda, capítulo 12, verso 15 de Apocalipse diz: então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Agora, quando nós vamos lá para o Velho Testamento, em Daniel capítulo 7, e no verso 25, aqui nos diz: ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo, tentará mudar os tempos e as leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Todos esses versículos que nós lemos em Apocalipse, também aqui em Daniel, falam do mesmo período. Um tempo é um ano, 2 tempos são mais 2 anos, e metade de um tempo é mais meio ano, que são 3 anos e meio. E isso, 3 anos e meio, multiplicado, dá 1260 dias ou 1260 anos. Essas duas testemunhas que nós falamos ontem, elas profetizaram, conforme diz aqui Apocalipse 11:3, durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esse período, irmãos, é o mesmo período em que o povo de Deus foi perseguido. E na lição que nós estudamos há 2 semanas atrás, nós vimos que o chifre pequeno ele iria surgir no fim do Império Romano. O Império Romano, que foi o Império Mundial, o quarto império, ele teve o seu fim no ano 476 depois de Cristo. E quando Roma Imperial caiu, surgiu então Roma Papal, que começou a dominar o mundo inteiro através dos seus atos e através da sua perseguição aos cristãos fiéis. Essa perseguição de 1260 anos começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. Ali, então, Roma Papal sofreu uma ferida mortal. Foi quando o general de Napoleão Bonaparte, general Berthier,
ele prendeu o Papa e então foi uma ferida mortal que essa igreja dominante da época sofreu, mas essa ferida ela começou a ser curada. Isso nós vamos ver mais à frente nos nossos estudos. E essa força, esse império que começou a surgir então, depois que Roma Imperial caiu, a Roma Papal, ela voltará novamente a ter a supremacia sobre todas as nações, sobre todo o mundo. A história que nós conhecemos do passado, ela vai se repetir agora no tempo do fim. Nós estamos caminhando para uma nova ordem mundial, que vocês já ouviram falar muito nessa nova ordem mundial, será a nova ordem mundial da nova supremacia papal. Por quê? Porque todas as autoridades do mundo, todos os governos irão se render a um só governo e eles tentarão encontrar a solução para os problemas que nós estamos enfrentando no mundo e colocarão então esta pessoa que estará à frente da igreja cristã dominante e que perseguiu os cristãos durante 1260 anos, vai colocar a autoridade que estiver à frente desta igreja para ter o controle sobre todas as nações, sobre todos os povos. Então, nós sabemos que quando nós rejeitamos a autoridade da Bíblia, quando nós negligenciamos estudar a Bíblia e conhecer a verdade, autoridades humanas elas tomam o seu lugar. E o que nós vemos hoje, irmãos, a maioria dos cristãos são apenas cristãos nominais, não são mais como os cristãos da época da Reforma, em que eles tinham um propósito de vida no cristianismo. Eles permaneciam fiéis mesmo frente à morte por causa da sua fé. Eles não negavam a sua fé. E então, hoje, nós vivemos um cristianismo de fachada. Apenas dizemos que somos cristãos, mas não vivemos, não praticamos o que está escrito na palavra de Deus. E então, se nós quisermos ser fiéis à palavra de Deus, as autoridades humanas elas irão perseguir aqueles que irão defender a Bíblia. Então irmãos, estejam preparados para poder permanecer fiéis. Não deveremos temer o que está para acontecer, porque nós sabemos como Deus guiou seu povo no passado. E Deus continuará conosco, nós não deveremos temer. Por quê? Porque nós estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso que estará acontecendo é para que se cumpram as profecias e para que Jesus possa voltar. Então, como nós sabemos, os decretos humanos da Igreja Cristã Dominante, que começou a partir do ano 476, quando Roma Imperial caiu, os decretos humanos substituíram os preceitos divinos. A Igreja Cristã Dominante, ela eliminou o segundo mandamento da lei de Deus. Você não encontra no catecismo não adorar imagens, não tem ali. Eles tiraram esse mandamento. E o quarto mandamento, eles trocaram do 7º dia da semana para guardar domingos e festas. Então vejam como eles tentaram mudar os tempos e as leis. E a maioria dos cristãos está hoje sendo enganada, pensando que estão certos, não reservando o 7º dia para adorar a Deus. Então, irmãos, é hora de orarmos a Deus, de buscarmos iluminação, pedir orientação, para que nós possamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. A verdade ela é uma só. A verdade ela não mudou, a palavra de Deus ela permanece eternamente. Que nós possamos, irmãos, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, poder obedecer e fazer a vontade dele em nossa vida. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse período profético de 1260 anos, ele foi de 538 da nossa era até 1798, mas agora nós estamos nos últimos dias. É o tempo da proclamação das 3 mensagens angélicas, que nós encontramos em Apocalipse 14, de 6 a 12, e anunciando que o Senhor Jesus está voltando. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas eu ainda preciso fazer e quero fazer uma pergunta para vocês. Crê você que hoje, no século que nós estamos vivendo,
Na pós-modernidade, é ainda necessário nós obedecermos a palavra de Deus assim como está escrita? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.